Bom dia e seja bem-vindo ao meu canal, o Esperantista. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade no curso básico de Esperanto com a aula sobre verbos. Vamos lá? O que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender alguns verbos e os tempos verbais no Esperanto. A gente vai aprender os verbos na sua forma infinitiva, o passado, o presente e o futuro, os verbos na forma condicional e na forma de imperativo. Para começar, a gente vai aprender então os verbos na sua forma infinitiva, que é a forma básica do verbo. No Esperanto, todas as palavras elas são formadas por um radical e uma terminação. O verbo não é diferente disso. No Esperanto, toda terminação de verbo no infinitivo termina com a letra I. Vamos ver alguns exemplos. O verbo ver, em português, em Esperanto se diz vidi. O verbo possuir, em Esperanto, é havi. E o verbo amar, em Esperanto, é ami. Tá? Então tem os radicais, vid, com a terminação i, o radical hav, com a terminação i, e o radical am, com a terminação i. E agora vamos conjugar os verbos. Eu vou fazer uma comparação somente nesse verbo ver, de português do Brasil, para ver como é que se conjugaria aqui em português. A gente aprende na escola que o verbo ver, no presente, se diz eu vejo, tu vês, ele, ela ou você vê, nós vemos, vós vedes e eles ou elas veem. Isso a gente aprende na escola e na prática é um decoreba. E cada verbo muda essa conjugação e isso causa tanto de dor de cabeça para um monte de pessoas, inclusive para mim. Graças a Deus no Esperanto não funciona dessa maneira. Vamos dar uma olhada como que é. O mesmo verbo ver, que em Esperanto diz vidi, se conjuga no presente, colocando a finalização AS depois do radical. Fica assim: mi vidas, eu vejo. Vi vidas, você vê. Li vidas, ele vê. She vidas, ela vê. De vidas, ni vidas, ili vidas, oni vidas. Ou seja, já dá para ver que está bem mais simples do que no português. E a regra não tem exceção. Todo verbo no presente vai terminar com AS, indiferente de qual seja. Não há verbos irregulares no Esperanto. Vamos ver um outro verbo? Ame, amar. A gente faz a terminação dele com AS, para dizer que está no presente. Fica então, me amas, vi amas, li amas, she amas, de amas, ni amas, ili amas, oni amas. E é assim para todos os verbos. Simples. E no passado? Vamos pegar, por exemplo, o verbo have, possuir, e vamos colocar no passado. A terminação is determina no Esperanto que o verbo está no passado. Simples assim. Então a gente vai fazer todos os nossos pronomes, vão juntar com o radical e a terminação is. Mi haves, eu tinha. Vi haves, você tinha. Li haves, ele tinha. E por aí. Por aí vai. Simples assim. E no futuro? É a mesma coisa. A gente vai utilizar o verbo, por exemplo, o verbo fare, que é fazer. Só que a gente vai terminar com os. O os no Esperanto determina que o verbo está no futuro. Todos os nossos pronomes com o verbo então no futuro, faros, mi faros, vi faros, li faros e por aí vai. Dessa maneira, sem complicação. Passado, presente e futuro
Somente esses 3 tempos verbais, sem complicações de que o português tem. No Esperanto é tudo muito mais simples. A gente viu, por enquanto, um pequeno resuminho no meio da aula. O verbo no infinitivo termina com I. Mande, comer. O verbo no presente termina com AS. Me manjas, eu como. O verbo no passado termina com IS. Me mandes, eu comi. O verbo no futuro termina com OS. Me manjos, eu comerei. Falta a gente dar uma olhada agora no condicional e no imperativo. O condicional. A gente vai utilizar como exemplo o verbo ire, que significa ir. O condicional termina com US e ele significa eu iria se uma condição acontecesse. Como é que conjuga com os nossos pronomes em Esperanto? Ficaria assim: mi irus, eu iria. Vi irus, você iria. Li irus, ele iria. E por aí em diante. Normalmente, um verbo no condicional, depois ele pede um complemento, né, da frase para poder entender, né? Eu iria jogar futebol se estivesse um dia ensolarado, por exemplo. E por fim, o imperativo. O imperativo é aquele que dá um comando, dá uma ordem. E eu vou usar como exemplo o verbo dire, que é dizer. O imperativo termina com U. Ficaria então os nossos pronomes mi, diro, eu digo. Vi diro, diga você. Li diro, diga ele. Ele dirá, está dando uma ordem, um comando para ele dizer. Um pouco diferente do português. No português, o sujeito nos verbos imperativos, normalmente ele fica oculto. Mas no Esperanto só tem um caso a gente pode deixar oculto porque ele fica subentendido na frase e a gente vai ver ele já já nos exemplos. Voltando para a nossa tabela, a gente já aprendeu infinitivo, presente, passado e futuro. O condicional termina com US, me manjos, eu comeria. E o imperativo termina com U, vi manjo, coma você. Está dando uma ordem, um comando. Vamos agora ver alguns exemplos de frases. Mi estas alta viro. Eu sou um homem alto. Você vê aí que o verbo está no presente. She iros alla superbazaro morgal. Ela irá ao supermercado amanhã. Aí a gente vê então que o verbo ire está no futuro. Li nascidis en Brasilo. Ele nasceu no Brasil. O verbo nascide está aí conjugado no passado. Johanno curis diz la domo de Pedro. João correu até a casa de Pedro. Também conjugamos o verbo cure, verbo correr, no passado. Sido sur l'assedio. Eu coloquei o vi entre parênteses porque é um dos exemplos onde fica aí subentendido para quem se está dando o comando. Você sente sobre a cadeira. Sente na cadeira, melhor dizendo em português. E um exemplo do condicional. Se mi estus riĉa, mi ne laboros. Se eu fosse rico, eu não trabalharia. Resumo da nossa lição. Aprendemos aqui os verbos e alguns verbos já para usar no dia a dia e as suas formas de conjugação e seus tempos. O infinitivo terminando com I, o passado com IS, o presente com AS, o futuro com OS, o condicional com US e o imperativo com U. E por hoje é só. Essa aula de verbos é uma aula bem importante. A gente tem uma lista de mais ou menos uns 50 verbos principais que se usa a maioria das conversas. Eu vou ver se eu coloco o link, então, de uma tabelinha desses verbos para vocês na descrição do vídeo. Tem link também para a lição de casa, link para o nosso canal do Instagram. Então, até a próxima aula. Diz!